Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Santa Rita de Igaraçu. Encapuzados matam rapaz a bala no bairro de Afogados. Rapaz morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Motoqueiros matam e ferem outro a bala em Barra de Jangada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, final do mês, 31 de julho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Final de semana, como sempre, minha gente, bastante violento no estado de Pernambuco. Foram registrados nas últimas 48 horas 22 assassinatos, isso mesmo, 22. 11 dos crimes ocorreram no interior e 11 no Grande Recife. Foram divididos este ano no estado. Do dia 1º de janeiro até agora em Pernambuco, foram registrados 2.046 assassinatos, sendo 1.162 no interior e 884 no Grande Recife. Promotora de vendas é espancada e morta pelo namorado. E olha só quem cometeu o crime: um policial militar. E esse assassinato, esse feminicídio aconteceu na cidade de Carpina. Adúlcio Lucena traz as informações. O crime aconteceu na rua Gessina Carneiro, no bairro do Cajá, no município de Carpina, zona da Mata Norte do estado. A vítima foi a promotora de vendas Cimeia da Silva Nunes, de 33 anos de idade. De acordo com a polícia, a vítima estava sentada em uma mesa de bar, acompanhada do namorado, um cabo da Polícia Militar do 24º Batalhão. De repente, teve início uma briga entre os dois. O suspeito agrediu a mulher violentamente. A promotora de vendas saiu correndo e solicitou uma corrida com um mototaxista, mas quando ela estava subindo na moto, o militar passou em um carro e atirou contra a mulher. Os disparos atingiram a região do peito da vítima, que foi socorrida, mas não resistiu. O mototaxista de 38 anos de idade também foi atingido no braço e na perna e foi levado para um hospital da região. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas, no Recife. A família da mulher está inconsolável. Um tio dela, que prefere não ser identificado, conta que a sobrinha se relacionava com o PM há 4 meses e que ele era muito ciumento. Prima, né, que sempre conviveram juntos, estão praticamente com 2 idades só. Né? Aí elas comentam que realmente falaram de algum ciúme, alguma coisa desse tipo. Eu acredito que depois de tudo que viram, eu acredito que a justiça por si própria, eles vão ter que se mobilizar em torno disso. Em nota, a Polícia Militar esclarece que uma equipe do 2º Batalhão tomou conhecimento do crime. O suspeito é um policial militar. As diligências permanecem na região. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O Biratã Werneck Rodrigues da Silva, um cidadão com 63 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Rio Capibaribe, na cidade de Tabajara, em Olinda. A suspeita do crime, Alessandra Félix Barbosa, de 37 anos de idade. Os motivos são desconhecidos e o corpo de Biratã foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O entregador de almoço, Everson William Ferreira da Silva, com 34 anos de idade, residente na Estrada dos Macacos, na Guabiraba, zona norte do Recife. Ele foi assassinado, minha gente, com vários disparos, tiros de pistolas 380, 9mm e também .40. Esse crime aconteceu lá mesmo na Estrada dos Macacos, na Guabiraba. Cerca de 7 homens, todos vestidos de preto, encapuzados e se passando por policiais, chegaram na casa do rapaz, obrigaram para que a esposa e os 2 filhos, um de 4 anos, outro de 3, saíssem, aliás, ficassem em casa. Eles sim levaram o Everson William Ferreira da Silva para um matagal lá pertinho e o executaram. Mais de vários tiros, foram tiros de todo tipo de pistola, 380, 9mm e também .40. E de acordo com informações, Everson, seria usuário de maconha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP.
O mestre de obras Severino Rodrigues da Silva, com 62 anos de idade, residente na rua Bahia, no bairro da Matinha, em Abreu Lima, foi assassinado a pauladas em um canteiro de obras localizado na rua Boa Esperança, lá em Abreu Lima. Foi morto a pauladas, também golpes de faca peixeira, e o suspeito do crime, minha gente, seria um dos funcionários lá da construção dele, cujo nome não foi informado. O corpo de Severino Rodrigues da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. William Silva dos Santos, de 31 anos de idade, ex-presidiário por tráfico de drogas, foi assassinado a bala na rua Brejo da Areia, no Alto Santa Terezinha, zona norte do Recife. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Por sinal, Williams tinha deixado a cadeia há cerca de 3 meses, saiu do presídio e foi assassinado. Denner Ricardo Silva de França Marques, com 25 anos de idade, residente na rua Itapiranga, no bairro da Iputinga, foi assassinado a bala quando trabalhava na rua Professor Silva Júnior, lá na Iputinga. 2 homens, um deles foi preso, Fernando de Assis Ribeiro Maranhão Filho, 24 anos de idade. Ele e o comparsa estariam em um carro HB20 da Hyundai. Denner Ricardo Silva de França Marques, de 25 anos, chegou a ser levado para o hospital Getúlio Vargas, mas já chegou na emergência sem vida. Um morto e outro ferido a bala em um bar. As vítimas ainda tentaram fugir dos assassinos. Adolfo Lucena, é com você. A vítima foi Max Michel Silva Diniz, com 28 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Tijuca, no bairro do Salgado, em Caruaru, no agreste do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava em um bar bebendo com outro jovem de 21 anos de idade, quando os dois foram surpreendidos por 3 homens armados e desconhecidos que, sem dizer nada, já chegaram atirando. Foram diversos disparos de arma de fogo. Max foi atingido e ainda saiu correndo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na rua Coronel Rufino Demétrio, por trás da igreja Monte Carmelo. O outro jovem também foi atingido e socorrido em uma ambulância da prefeitura, levado para o Hospital Regional do Agreste. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil, agentes da Força Tarefa de Homicídios e policiais da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local dando início às investigações. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas da polícia. Uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística realizaram os primeiros procedimentos no corpo da vítima e no local do crime. Após os trabalhos de perícia, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. A polícia segue investigando o caso. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Um adolescente foi assassinado com disparo de arma de fogo no conjunto residencial, Olho d'Água, que fica no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão de Guararapes. Mas a violência está demais em Jaboatão, minha gente. Aí o assassinato em Cajueiro Seco. O suspeito da morte desse adolescente, 2 suspeitos foram presos em flagrante: Lucas Fernando e Luan Santos de Farias. Eles foram presos em flagrante, ainda estavam em um carro Fox. Eles cometeram o crime em um carro Fox. E o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jefferson Ícaro Santos da Silva, com 27 anos de idade, foi assassinado a bala na própria residência, na Rua da Bacia, no bairro de Afogados, isso mesmo. Foram 4 homens desconhecidos encapuzados em um carro prata, veículo não identificado. Eles arrombaram a casa do jovem, arrastaram o jovem da residência e cometeram o crime, cujos motivos serão investigados pela polícia. Esse crime aqui, eu acho que foi falado agora há pouco, a vítima de um morto e outro ferido, Max Miguel Silva Diniz, 28 anos, e o irmão dele, Caio Lucas da Silva Diniz, 21 anos, foram baleados nas ruas Coronel Rufino Demétrios e também Rua da Tijuca, no bairro do Salgado, em Caruaru. Um elemento desconhecido cometeu o crime. Max Miguel morreu na hora. O Caio ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Teve um caso aí do Adulto que falou agora há pouco, um morto e outro ferido. Eu não estou lembrado se foi esse. Se foi ou não foi. Se foi, já saiu 2 vezes. É bom porque fica você sabendo mais ainda, né?
José Leandro de Oliveira Silva, com 21 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 9mm em uma área rural de Camela e Pujuca. Crime praticado por elementos desconhecidos, mas a polícia investigou o caso e descobriu que a vítima seria usuário de drogas. Emerson Ernesto da Silva, com 38 anos de idade, e Lenilson Almeida de Souza, 36 anos, eles foram baleados na rua Joventino Martins do Nascimento, em Camutanga, por elementos desconhecidos. As vítimas foram levadas para o hospital local, onde uma delas morreu. Emerson Ernesto da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O outro rapaz, Lenilson, ficou ferido, sendo levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para o Hospital Getúlio Vargas. Jovem assassinado a tiros do Santa Rita de Igaraçu. Encapuzados matam rapaz a bala em Afogados. Rapaz morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Motoqueiros matam e ferem outro a bala no bairro de Barra de Jangada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Eu agradeço muito a você que está ouvindo, ligado com a gente no rádio, no Instagram, todo canto aí, você que está no mundo ouvindo Bandeira 2, a maior audiência de rádio no Brasil, tá certo? Muito obrigado mesmo a todos vocês pela audiência. E você vai mandando aí o áudio para o zap da rádio 991 47 85 20, vai mandando aí as mensagens sobre o trânsito aí na sua região, e daqui a pouquinho às 7 horas, o nosso amiguinho Ciro Bezerra, o comunicador do povo, vai ajudar Pernambuco a andar. José Severino dos Santos, com 53 anos de idade, ele havia sido baleado no dia 23 deste mês, na Rua G, no bairro Cidade de Deus, em Vitória de Santo Antão, por elementos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para o Hospital João Murilo, em Vitória, depois removido aqui para Recife, para o HR. E ontem, José Severino dos Santos, 53 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito. Faleceu, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ezequiel Silva Santos, este foi assassinado a golpes de faca peixeira na Rua Pedra Preta, em Salgueiro, e o suspeito ainda feriu uma outra pessoa, Danilo José de Souza, que foi socorrido no hospital local, e o corpo de Ezequiel foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Ronaldo Lopes Cabral, com 24 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Doutor Jurandir Correia de Melo, bem pertinho da favela Sovaco da Cobra, só que aí foi em Gravatar, hein? Cuidado, Sovaco da Cobra não foi Jaboatão, que tá violento, Jaboatão tá, mas esse Sovaco da Cobra é em Gravatar. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos, e o corpo de José Ronaldo Lopes Cabral foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Vitor Manuel da Silva, este foi alvejado com disparos de arma de fogo e tombou sem vida na Travessa Santana, no Alto da Boa Vista, em Araripina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora, falando de coisa boa, início de semana, muita gente ressacada, mas deve emendar porque tem gente aniversariando hoje. Se está aniversariando hoje, tem gente que gosta de começar logo no início do final de semana, não é isso? Laisa Beatriz está aniversariando, ela é neta de Flávio Boca de Peixe de Sapucaia. Conheço Boca de Galinha, lá de Abreu Lima, esposo da pastora Genilda. Tem esse aí, Boca de Peixe, que é o Flávio Boca de Peixe, lá da Sapucaia. Ele é o avô, e a avó é a agente de saúde Maria Helena, que trabalha no posto de saúde de Aguazinha. Portanto, o casal, claro, vai organizar uma festa para Laisa Beatriz. Fábio Banja Fernandes está aniversariando, e também o policial federal João Evangelista, o popular João da Água, que mora no Jardim Atlântico, Olinda. João Evangelista é diretor de Relações Públicas da ANSEF, cujo presidente é o Edmilson Miranda e a secretária é Marlene Giva, esposa do comissário Robério Buril. Está aniversariando as filhas de Giva, Aniele, Aninha e Aline. O cunhado é Beto e Robson Buril. Quer dizer, toda a família Buril já está se organizando aí para pegar a estrada, porque no próximo dia 5 a família
vai comemorar a festa de Giva lá em Pontas de Pedra. Sabará, não é Saberé não, Saberé é um clube, né? Esse é Sabará, é um amigo da gente. Ele é um dos organizadores do grupo Grêmio Esportivo Bom de Bola de Casa Amarela, cujos responsáveis, Nidão, Riquinho, irmão dele, que é o nosso amiguinho Tony Seneitason. Tony, um abraço para você. Também Mário Brua e o professor Almir Pontes. O comissário Antônio Amaro Radier. Olha, Ciro, o Radier está aniversariando hoje, completando 71 anos. Nego velho, comissário bem aposentado, gente da melhor qualidade. Ele mora na 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje o coronel Mário Silvio Messias de Oliveira. Isso mesmo. Também o tenente Severino Belmiro de Lima, o sargento José Leôncio de Freitas e a pensionista Maria Ferreira da Silva. Lembrando, minha gente, que o final de semana, como sempre, violento, principalmente em Jaboatão dos Guararapes. Nas últimas 48 horas foram registrados 22 assassinatos, isso mesmo. 22 homicídios foram divididos. 11 dos crimes ocorreram no interior e 11 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados, dia 1º de janeiro até agora, em Pernambuco, 2.046 assassinatos. Isso mesmo, 2.046 homicídios, sendo 1.162 no interior e 884 no Grande Recife. Davi Yuri Silva Vilela, adolescente de 16 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, e o corpo dele encontrado em um terreno nas ruas dos Operários, no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. Como está violento Garanhuns, Caruaru, aquela região toda no agreste, a coisa está séria. De acordo com informações, Davi, esse crime de Davi pode ter ligação com o tráfico de drogas, pois no local a polícia encontrou balança de precisão e embalagem justamente para enrolar a droga, né? O corpo de Davi Yuri Silva Vilela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Manuel Johnny Nogueira de Melo, rapaz com 28 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo dentro de uma barbearia. Isso mesmo, ele estava dentro do estabelecimento comercial no bairro Manuel Shell, em Garanhuns, está aí, agreste do estado, quando de repente um elemento desconhecido cometeu o crime e depois pegou a motocicleta de um outro cliente lá e desapareceu. Manuel Johnny Nogueira de Melo, de 28 anos, foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Olha uma notícia triste, minha gente, uma garotinha. Isso mesmo, a menina Laura Emanuele da Silva Ferreira, de apenas 1 ano e 5 meses, caiu dentro de uma cisterna no distrito Canaã, em Caruaru, minha gente. É triste, né? Precisa ter muito cuidado com crianças agarrando aí em tomadas. Quantas crianças não morrem aí de choque elétrico? É preciso, minha gente, a criança sozinha não pode ficar. Tem que ter alguém responsável pertinho dela. Pois essa garotinha de apenas 1 ano e 5 meses, a Laura Emanuele da Silva Ferreira, ela caiu dentro da cisterna. Desesperada, a família levou ela para o hospital em Toritama, mas o bebê não resistiu. A criança acabou morrendo e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E um motoqueiro morreu na manhã de ontem na PE 218 em Brejão, no interior do estado. José Vânio da Silva tinha 47 anos de idade. Ele, com a motocicleta, perdeu o controle e caiu numa vegetação, minha gente, e morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um guarda patrimonial morreu em um acidente na BR-423 em Jupi, no agreste do estado. Foi uma colisão envolvendo o carro que ele dirigia, um Corsa Classic e um picape estrada. Ele morreu na hora e 2 pessoas ficaram feridas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Júnior Fernando de Arruda Batista, ele sofreu um atentado à bala em chão de alegria, atentado de autoria e motivos desconhecidos, e foi socorrido na emergência do hospital local. Manuel Gomes da Silva, residente na rua Rio Branco, em Itaíba, no interior do estado, ele foi agredido a golpes de faca peixeira por 2 suspeitos que foram presos em flagrante, Diego e Manuel Gomes.
Os caras foram levados, caras é gente amiga. Os elementos foram levados para a delegacia local, onde foram atuados em flagrante. E o Manuel Gomes da Silva, vítima, foi socorrido no hospital local. Alisson Ângelo Ferreira da Silva sofreu um atentado à bala na Rua Nova, no bairro de Socorro, onde em Jaboatão dos Guararapes, onde a criminalidade está uma coisa séria. Alisson foi agredido à bala por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros do Santa Rita de Igaraçu. Wagner Adriano José da Silva Veloso, um jovem de profissão não informada, residente na Rua Prazeres, no bairro Agamenon Magalhães, em Igaraçu. Ele foi assassinado à bala. Ele tinha acabado de sair de um clube Águas Claras, na Rua José Vicente Xavier, na comunidade de Água Mineral, no bairro de Santa Rita, lá em Igaraçu, quando foi emboscado e morto por elementos desconhecidos. Os caras meteram bala, ceifando a vida do rapaz, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Encapuzados matam rapaz à bala no bairro de Afogados. Foram 4 homens encapuzados, todos desconhecidos, mataram um rapaz à bala na Rua da Bacia, no bairro de Afogados. A vítima, Jefferson Ricardo Santos da Silva, tinha 28 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Pelo menos até agora, a polícia não tem nenhuma informação sobre as causas e autoria do assassinato. Rapaz morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Fábio Lira Soares, de 30 anos, residente na Rua Miguel Arraes, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Está aí Jaboatão nas paradas novamente. O Fábio, minha gente, foi assassinado a bala no local de trabalho dele, um lava-jato, localizado na Avenida José de Souza Rodovalho, que fica lá no Cajueiro Seco. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Motoqueiros matam e ferem outro a bala no bairro de Barra de Jangada. As vítimas: José Braulino da Silva Júnior, com 27 anos de idade, um ex-presidiário por tráfico de drogas, residente na Rua Campos do Jordão, no bairro de Barra de Jangada, e o ambulante Elton Gomes da Silva. E os dois foram baleados em um lava-jato localizado na Rua da Paz, no bairro de na barraca do Irmão do Ovo, lá em Barra de Jangada. 2 homens numa moto, eles meteram bala. Aliás, foram 4 elementos, olha para aí, 4 elementos em 2 motocicletas, meteram bala nas vítimas. Braulino, minha gente, morreu na hora. Elton ficou ferido no braço e foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada. De acordo com informações, o que morreu, Braulino, vivia sendo cobrado constantemente de um agiota. Estava devendo a agiota. Isso é uma coisa perigosa, minha gente. O que tem de agiota ameaçando gente e que também tem gente matando aí, mandando matar a agiota. É uma coisa séria mesmo e é preciso que a polícia investigue essas situações. O corpo de José Braulino da Silva Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, e continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.